trópico, tá, que nós utilizamos para a nossa reprodução. Quanto que uso de hipófise, né? As doses, elas têm apresentado algumas variações nos últimos anos, e tem vários trabalhos com diferentes doses, mas geralmente o que nós temos utilizado, a dose recomendada desde 1935 por von Ebing, que é 5,5 miligramas de extrato bruto de hipófise de carpa para as fêmeas, isso dividido em duas doses, sendo meio miligramas por quilo a primeira dose e a segunda dose 5 miligramas por quilo no intervalo de 12 horas. Tá? Então, isso, a gente faz uma regra de 3, né? A gente pesa o peixe, então uma regra de 3 básica, a gente consegue fazer essa conta, as duas contas, tá? Até a realização da extrusão. E essa extrusão, ela vai depender muito das horas grau. O que é uma hora grau, né? A gente fala, é a somatória das unidades térmicas acumuladas. Ou seja, a gente vai acumulando a temperatura da água após a segunda indução hormonal. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai somando a temperatura e a gente tem uma estimativa do momento dessa extrusão. Tá, e qual que é o momento? Varia muito com as espécies, né? Então, nós temos dourado, corimba, os bricos em geral, em torno de 140 a 160 horas grau. Nós temos o tambacu, acho que o tambaqui em torno de 220, o pacu 240. Então, nós temos uma variação entre essas espécies, né, em torno de 140 até 260, geralmente a gente verifica que é o momento da ovulação. E os machos, geralmente uma única aplicação. Tá? Nós temos aqui uma aplicação de 2,5 miligramas de extrato bruto de hipófise por cap. Tá? Isso não é regra, pode ser aplicado, por exemplo, 2 doses. Tem algumas espécies que liberam um pouco sêmen, no caso de ter um piau, não sei que piau que é, se é o piau sul, ou não sei se é o piau sul, ou se não, acho que é o piau sul, ele libera pouco sêmen. Então, aí a necessidade de estar colocando 2 doses, né, para aumentar essa produção do fluido seminal. Então, isso é muito empregado, principalmente facilitar o procedimento dessa fertilização artificial em laboratório, que vocês já sabem, né, que é realizada geralmente no método a seco. E o momento da aplicação, junto com a segunda dose das fêmeas, tá? Então, a gente aplica junto os machos e faz a coleta no mesmo instante onde quando a fêmea ovular. Esse aqui é um exemplo, tá, da hipófise. Então, a gente tem essa hipófise que ela é um grânulo, né, bem pequenininho. Ela é macerada, tá, em 1 grau em pistilo. Posteriormente, a gente utiliza soro fisiológico. Esse soro fisiológico eu acabo utilizando em torno de meio ml por quilo, tá? Então, por quilograma do animal, então a gente acaba tendo essa relação, quantidade de soro que a gente aplica. Então, se a gente aplica meio miligrama por quilo, vai meio ml por quilo. Na segunda dose, aplicaremos 5 miligramas por quilo, a gente dilui isso em meio ml por quilo de animal. Tá? Então, a gente tem uma solução bem concentrada, a gente passa a diluição e retira com a seringa, e essa seringa nós utilizaremos depois para a realização da indução hormonal. E essa indução hormonal, geralmente, a gente faz, tá, intramuscular. Tem algumas pessoas que preferem realizar intraperitoneal, ou seja, no peritônio do animal. Eu costumo realizar na base, na ladeira peitoral, para espécies de escama, e no dorso para espécies de couro, tá? Eu falo bastante para o pessoal, né, cuidar muito no momento da aplicação. Então, aqui uma agulha está sendo inserida na base da nadadeira peitoral, no vazio, né? Então, a gente acaba erguendo essa nadadeira e aplicando no vazio, com uma região que não tem escamas e uma região macia. Então, aí essa região aqui é uma região muito irrigada, né? Tem muito sangue nessa região. Então, esse hormônio ele acaba entrando na corrente sanguínea. Então, muito cuidado. Por exemplo, uma foto que nem essa daqui, que é muito comum. Aqui nós temos, né, nessa região, nós temos o coração do peixe. Tá? Então, o primeiro peixe, por exemplo, que eu induzi com curimbatá, eu matei ele. Né? Então, eu acabei induzindo dessa forma, não me orientaram da forma certa. Coloquei a seringa. Muito provavelmente essa seringa chegou no coração e injetei hormônio no coração do bicho. Aí, quando eu retirei a seringa, começou a vazar sangue e o peixe só fez assim, né? Só tombou. Mas isso faz parte, aprendizado. Fizemos algumas coisas com cascudo também, na base da bandeira peitoral e por baixo dessas placas, né?
ele é bem macio também por baixo das placas para fazer essa indução. Após a indução hormonal, né, a gente realiza, espera o tempo até ter essas horas grau e realizamos a extrusão, né, essa coleta de sêmen ou ideovócito. Basicamente, o sêmen a gente faz a coleta em tubos, tá, graduados, tubos de vidro graduados, ou tubo falco, ou se não seringas. Por que isso? Para a gente estar tendo uma dosagem, saber quanto esse animal ele produz, né? Porque se ele produzir bastante, a gente pode estar utilizando esse sêmen para mais que uma fêmea. Então, e saber também a quantidade que a gente vai estar colocando. Evitar colocar muito. Isso aqui é um vídeo de uma coleta de pacu, tá? Que a gente acaba fazendo a extrusão, é bem macio, né? Então a gente estava tirando uma seringa, ó. Não tem muito segredo, tá? Bem simples. É muito importante nesse processo a gente evitar que o reprodutor seja molhado, porque a água acaba ativando as células espermáticas e a urina também ativa as células espermáticas. Então a gente tem que estar ambiente bem seco e cuidar muito para não ter contaminação com urina, que é comum também a gente ter nas nossas espécies. O que é realizado mais em campo, né, é um procedimento parece semelhante a esse. Então a gente tem a bacia com os ovos, a gente acaba pegando o macho e acaba extrusando em cima, né, dessa bacia com ovos. Nesse procedimento, eu não gosto muito desse procedimento porque já perdi várias bacias de ovos, porque quem estava segurando o macho escapou da mão, caiu na bacia, então a bacia caiu no chão, então a gente acaba perdendo, então por isso a gente acaba realizando a extrusão dos machos um pouco antes. Tá? E as fêmeas também por extrusão, vocês viram ontem, né? Então massagem abdominal, sentido cabeça-cauda, tá? Então a gente tem várias aparências aqui de várias fêmeas produzindo, né? Exemplo, uma trinchã, de um curibatá, de um dourado, jundiá, pacu, tambaqui. Então a coloração ela é espécie específica, né? Com diferentes tonalidades, diferentes colorações cada espécie. E também um procedimento muito simples, né? A gente acaba fazendo essa massagem sempre com cuidado para não tirar escamas, para não evitar tirar sangue. Quando a fêmea ovula, qualquer massagem a gente faz no abdômen, né? Não precisa forçar muito, a gente consegue retirar esses ovócitos, então é bem tranquilo. Tá? Após essa coleta, né? Então a gente faz a mistura com o sêmen, tá? Eu dei um curso esses dias, um aluno perguntou, professor, tem gente que fala que não é usar pena, porque a pena ela machuca, sim, machuca. Tá? Algumas penas sim machucam. Hoje a gente está usando bastante espátulas de silicone, né? Então, para evitar muita utilização de penas. Mas, até uns anos atrás, as penas não existiam espátulas de silicone, ou pelo menos não baratas para um produtor estar comprando. Então, por isso é utilizada muito pena. E por que usar as penas? Para homogeneizar esses ossos com o sêmen e, consequentemente, né, ter talvez uma maior taxa de fertilização em função do baixo tempo de motilidade desse sêmen. Após a homogeneização, é adicionado a água, tá? Então, uma atenção especial aqui para volume de água, né? A dose seminante que é empregada. Então, se você tem pouco sêmen, você não vai jogar um balde de água dentro dessa bacia, né? Ou se você tem bastante sêmen, você vai jogar uma colherzinha de água. Então, eu lembro até hoje, nós estávamos fazendo uma desova, onde a técnica no laboratório, não sei, tinha, acho que uns 400 gramas de ovos, ela colocou um copinho de 50 ml de água. Então, no mínimo, tem que ser uma relação 1 para 1, tá? Não pode colocar pouquíssima água, que senão não promove por completo essa ativação dos gametas e prejudica depois na hidratação desses ossos, tá? Após essa hidratação, né, esses ossos eles são incubados. Então, antes disso, o produtor ele pode estar realizando a pesagem dessa bacia para saber a quantidade de ovócitos que tem, ou se não, pode medir em um volume depois hidratado. O que é um ovócito hidratado? É um ovócito que vai formar o córeo, né? Então, ele vai formar uma casca em volta desse ovócito, que é uma capa protetora, de choque mecânico, basicamente. Tá? Então, a gente geralmente acaba utilizando essas incubadoras cônicas, né, de volume variável, de 20 até 200 litros. Recomenda-se a utilização de não muitos ovócitos, né? Então,
120 gramas para 200 litros, 70 gramas para 60 litros, ou 20 gramas de ovócito para incubadora de 20 litros, né? Nós temos utilizado até 250 gramas para incubadoras de 200 litros e acaba indo bem, depende muito da água. E interessante, né? Aqui tem uns valores de fluxo de água, meio a 1 litro para incubadoras de 20, 2 a 5 para incubadoras de 60, 4 a 8 litros por minuto para incubadora de 200. Nem sempre a gente utiliza essa quantidade, né? Eu falo para os meus alunos, para a gente, geralmente, a gente verificar esses ovócitos, como que eles estão se movimentando, né? Interessante, eles não podem ficar parados no fundo e não pode ter um fluxo muito grande para eles grudarem na tela da incubadora. Então, as incubadoras cônicas apresentam essas telas, tá, para saída de água, e esses ovócitos não podem estar grudando nessa incubadora. Então, nós temos aqui, eles ficam movimentando até na metade da incubadora, mais ou menos, tá bom? Em seguida, né, ocorre já de imediato essa multiplicação de células,